Nesta semana, o TJ Aparecida exibe uma série especial sobre o combate à fome. Em 2025, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, mas milhões de brasileiros ainda vivem sem saber quando vão se alimentar novamente, mesmo o país sendo uma potência na produção de alimentos. Por isso, nossa reportagem foi atrás de projetos e iniciativas que lutam contra esta triste realidade. O Brasil é potência na produção de alimentos, desde o tradicional arroz e feijão, que devia chegar ao prato de todo brasileiro, a frutas, legumes, verduras e também hortaliças. Mas a realidade é bem diferente para quem está do outro lado dessa história. Existem 70 milhões de pessoas em vulnerabilidade social no país. E ainda que o número das que passam fome tenha diminuído, são quase 6 milhões e 500 mil brasileiros que não sabem quando vão se alimentar novamente. Hoje a gente vive, na verdade, uma grande incoerência. Porque, como você bem coloca, a gente tem uma situação de insegurança alimentar, apesar da gente vir num caminho de melhoria ainda muito grave. Junto com isso, o Brasil joga todos os anos 55 milhões de toneladas de alimentos no lixo, o que é um número muito assustador. E, ao mesmo tempo, a gente é um país produtor de alimentos, como você muito bem colocou. Quando a gente olha para o desperdício, a gente tem uma série de desafios, inclusive logísticos. Então, a gente tem desafios de toda a cadeia de produção, que o alimento é perdido, e a gente tem um desafio cultural ainda muito grande, de ser um país que ainda tem hábitos de jogar alimento no lixo. E quando a gente olha para o problema da fome, a gente tem vários agravantes que envolvem questões estruturantes no nosso país, como a pobreza, a desigualdade social, o acesso à renda e o desemprego, por exemplo. Onde começa o combate à fome? O combate à fome começa dentro das nossas casas. Então, em primeiro lugar, a gente tendo consciência sobre esse problema. E é um ponto que o Pacto segue reforçando, da importância da gente entender no nosso ecossistema e dentro da nossa casa como que a gente pode ajudar isso em alguma medida. E, em segundo lugar, o combate à fome, ele é continuado e ele gera, de fato, impacto quando essas coisas são conectadas com articulação entre todos os setores. Então, além da gente ter consciência sobre o problema, é importante que todos os setores, de fato, tenham essa consciência e decidam trabalhar de forma única. O Plano Brasil Sem Fome é uma estratégia lançada em 2023 para tirar o país do mapa da fome. Em julho deste ano, deixamos a lista de países que têm mais de 2,5% da população em situação de subalimentação grave. Entre os anos 2000 e 2002, o país tinha 10,4% da população nessa condição. Quando a gente olha para o problema tanto da fome quanto do desperdício de alimentos, tem 3 coisas que a gente acredita que não dá para não olhar e não dá para combater, e é justamente nisso que o Pacto investe e se dedica a contribuir. Então, em primeiro lugar, em relação à conscientização. Então, a gente entende que tanto na questão da fome quanto na questão do desperdício ainda existe uma falta de conhecimento sobre o problema muito grande. Então, a gente trabalha, por exemplo, lançando campanhas de conscientização. A gente fez uma campanha esse ano e também ano passado para conscientizar a população sobre o desperdício de alimentos. Então, esse é um primeiro ponto. Tem um segundo ponto, que é priorização política. Então, a gente sabe que não dá para resolver o problema da fome e do desperdício se a gente não tem boas políticas públicas chegando, de fato, no cidadão. Então, para olhar para isso, a gente justamente apoia governos, então, tanto o governo executivo federal, quanto os estados e até alguns municípios, para fortalecer as suas próprias políticas de segurança alimentar. Então, aqui tem um segundo eixo aqui de priorização política, né? A gente colocar energia para que os nossos representantes e os nossos governantes também olhem e invistam nesse problema. E tem um terceiro ponto, que é a articulação entre setores. Então, a gente trabalha para também garantir que não está cada um olhando para o seu próprio quadrado e como que a gente se fortalece enquanto ecossistema. E aí, um terceiro exemplo que a gente faz isso é através do Prêmio Pacto contra a Fome, onde a gente olha justamente para o ecossistema, a gente dá visibilidade e aí fortalece quem está fazendo e integrando esses vários atores. Almoço caprichado por apenas R$1. Há 25 anos foi criado o programa Bom Prato, que hoje já chega a 121 restaurantes populares como esse na Lapa, bairro da capital paulista, chegando também a cidades do estado de São Paulo, garantindo uma alimentação de qualidade.
com um preço que cabe no bolso. Nós levamos em consideração a questão dos nutrientes, também do balanceamento dessa alimentação e daquilo que os clientes também gostam. Hoje um dia de feijoada é o dia favorito. A gente considera também essa questão mais afetiva da alimentação. A gente tenta levar para eles não só a questão da alimentação balanceada, de bons legumes, boas verduras, mas também a questão do afeto em todas as refeições que nós preparamos. Dona Meira, a senhora está almoçando aqui ainda, né? E costuma sempre almoçar aqui no Bom Prato? Sempre. Quando eu vou no médico, quando eu venho aqui na Lapa, eu não almoço. A senhora mora um pouquinho mais distante daqui? Meia hora daqui. E toda vez que passa por aqui, eu almoço. Você também cabe no bolso, né? Cabe, porque a gente é aposentado, né? Ganha razoável, não pode falar que tem mal, nem é razoável, né? Mas eu compro muito remédio, então quer dizer que quando eu venho, eu não sou acostumada a comer lanche, então eu gosto de comer comida. Então eu venho aqui. E é uma boa qualidade da comida? Muita boa qualidade, trata a gente muito bem, são muito educados, muito limpinho, uma limpeza total. Eu não tenho queixa. Não tenho queixa. Quem reclama que é barriga, sabe, que gosta de reclamar. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Eu vim para aqui em 2016 para trabalhar. Aí veio a pandemia, atrapalhou tudo. Eu comecei a participar aqui porque as empresas que eu prestava serviço já não tinham condições nem de pagar um café. Então, aqui é R$1, tinha a sobremesa, tinha a comida maravilhosa. Eu aproveitava. Aqui nós temos em média 1.700 almoços fixos todos os dias. Fora 300 cafés da manhã, 300 almoços que a gente leva na comunidade aqui perto e mais 300 jantares. Essa é a dinâmica toda do Bom Prato da Lapa. Tem a população rotativa, né, que passa por aqui de vez em quando, passa poucas vezes, mas também tem aqueles clientes que são mais fidelizados, que moram por perto, estão em situações menos favorecidas financeiramente falando e que fazem do Bom Prato também um local ideal para a refeição, para o seu almoço. Sim, normalmente a gente atende um público aqui mais fiel, né? Normalmente em média, porém a gente tem um público rotativo que vem aqui dependendo da sua vulnerabilidade daquele momento, daquele dia. No próximo episódio, da periferia surgem talentos da gastronomia. Como um projeto criado para conscientizar sobre segurança alimentar transforma a vida de alunos em São Paulo. O restaurante Escola da Quebrada foi um dos premiados do Pacto contra a Fome neste ano. E eles abriram as portas para mostrar o trabalho na prática.